Tudo de bom que o nosso corpo precisa em se tratando de oxigênio, em se tratando de nutrientes, hormônios, chega para os órgãos, chega para os tecidos, chega para as células a partir de artérias. A artéria vem trazendo esse sangue recheado de coisas boas. Então vejam, se a placenta é uma estrutura vascularizada, ou seja, composta tanto por artérias quanto por veias, e a partir da placenta emerge, sai o cordão umbilical, que é a conexão direta do corpo da mãe, por intermédio da placenta, e o bebê. Né? Então, já ouviram um ditado que diz: é uma pessoa que está gestando tudo que ela come, o bebê come também? Né? Porque os nutrientes que vão cair na corrente sanguínea dela vão para o bebê. Né? Então, se pela placenta chega pelo cordão umbilical nutrientes, oxigênio, hormônios para esse bebê, nada mais justo que dos 3 vasos que compõem o cordão umbilical, 2 deles sejam o que? Artérias. Para levar tudo que o bebê precisa, para que ele possa crescer e se desenvolver de forma adequada. Para garantir que chegue oxigênio de forma ok para ele. Então, se eu tenho 3 vasos no cordão umbilical, se vocês tiverem a oportunidade de assistir algum parto algum dia e for cortado o cordão umbilical, vocês podem olhar a estrutura por dentro do cordão umbilical e vocês vão ver que tem 3 vasos. Desses 3 vasos, 2 são artérias, porque a gente tem que garantir ao máximo que nutrientes, que oxigênio, que hormônio chegue na quantidade adequada para promover o crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? E uma veia. O que é que a veia faz? Vai levar de retorno para o corpo da mãe o gás carbônico que esse bebê produziu decorrente da respiração, certo? Então, é mais fácil o corpo da mãe dar conta de sugar essas coisas que não precisam para o bebê, certo? Do que fazer com que chegue tudo o que ele precisa por uma só estrutura. Por isso que tem 2 artérias e uma veia. Isso olha, toda questão, toda prova que tem saúde da mulher pode ter certeza que cai isso. É uma questão simples, mas que muita gente erra. Quais são as estruturas vasculares que formam o cordão umbilical? Aí, 2 veias e uma artéria, 2 artérias e uma veia, sabe? E vai fazendo esse moído todo, mas não esqueçam, 2 artérias e uma veia. Tá certo? Beleza? Então, cuidado com isso aí, tá certo? Normalmente não há mistura, certo? Não é para ocorrer mistura de sangue fetal com o sangue materno, tá? Mas lembrem-se, o bebê, vocês vão ver lá em saúde da criança, que o bebê quando nasce, é como se o sistema imunológico dele fosse zerado. É por isso que existe o calendário de vacinação da criança, né? Para ir construindo passo a passo o sistema de defesa dessa pessoa, né? Mas os anticorpos, né, que essa mãe tem no corpo, ela compartilha sim com o bebê, são transportados por intermédio da placenta e provavelmente e consequentemente, né, perdão, pelo cordão umbilical. Por isso que algumas doenças, como por exemplo, rubéola, no primeiro trimestre gestacional é um perigo, porque ultrapassa a barreira placentária, tá? E aí vai entrar em contato diretamente com o bebê, que o primeiro trimestre de desenvolvimento fetal é o mais crítico, porque ocorre principalmente a formação de sistemas como o sistema nervoso, né? Então, se esse bebê tiver contato com o agente causador da rubéola, pode ser um bebê que nasça surdo, certo? Por quê? Porque
pela placenta, passa direto para o bebê. E aí isso pode danificar, digamos assim, a formação, o crescimento e desenvolvimento dessa criança, certo? Já falei da questão da produção, né, da gonadotrofina coriônica humana, ó, tá aqui escrito por extenso, certo? Que é por parte da placenta, né, o HCG é produzido, né? E essa placenta, dentre a produção de várias outras substâncias, né, de vários outros hormônios, também passa a produzir estrogênio e progesterona, tá? Tendo em vista que durante a gestação inteira, esses níveis, ó, de estrogênio e de progesterona vão precisar continuar em alta. Por quê? Porque estrogênio e progesterona em alta me garantem o quê? Que o endométrio continue intacto. Se ocorrer variações dos níveis de estrogênio e de progesterona, gente, ocorre o que a gente chama de ameaça de aborto, né? Ou sangramentos de escape durante a menstruação. Durante a gestação. Nenhuma mulher que esteja grávida é para sangrar, não. Nem pouquinho que seja. E o que é que garante que não ocorram sangramentos, né? O que é que garante que esse endométrio continue lá intacto, sustentando essa gestação? Estrogênio e progesterona. E o folículo de Graafi e corpo lúteo, o pobre coitado não vai dar conta de produzir estrogênio e progesterona. Oi? Porque ocorre o deslocamento da placenta. Porque o quê? Porque ocorre o deslocamento da placenta? Porque vai depender do nível de implantação da placenta, certo? O ideal é que essa placenta ela seja desenvolvida, ela seja implantada quase que no fundo do útero. Mas algumas vezes nós vamos perceber lá na aula de tipos de aborto ou ameaças de aborto que ela não se localiza no local correto, que existem condições que a gente chama de placenta prévia, certo? Cuja implantação dela é mais baixa, tá? E aí, devido à questão de variações de hormônios durante a gestação, essa placenta ela pode se desprender um pouquinho, né? E aí vai configurar uma gestação de risco, porque o lado materno da placenta precisa estar o quê? Completamente grudadinho, né? Com essa parede uterina. Se descolar um pouquinho, por exemplo, qualquer esforço mínimo que essa mulher faça, por exemplo, se levantar de uma cama durante a manhã, né, ao amanhecer, isso pode provocar um descolamento maior ainda da placenta. E aí, minha filha, é por água abaixo, é ladeira abaixo. Essa gestação, ela pode abortar de forma o quê? Espontânea. Né? Então, a gente tem condições que são consideradas normais para a implantação da placenta, mas nem sempre a gente tem como garantir que vai acontecer 100%. Oi? Silvia, eu vou ter que sair agora da aula, viu? Rosália? Tá certo, deixe seu nome no bate-papo, tá? Eu botei lá. Tá. Então, gente, folículo de Graafi ou corpo lúteo, ele não vai dar conta até o final da gestação de produzir estrogênio e progesterona para manter esse endométrio e, consequentemente, a gestação. Então, a placenta também, além de produzir o HCG, ela é também responsável por produzir estrogênio e progesterona. Lembre-se, estrogênio e progesterona é o que seguram literalmente a gestação. Por quê? Porque quando os níveis baixam, ocorre o quê? Descamação do endométrio. E se esse endométrio começar a descamar, vai placenta, vai bebê, vai tudo o que tiver lá por dentro do útero. Então, até o parto, os níveis de estrogênio e progesterona, vejam aqui no gráfico, tem que estar bem o quê? Alteados. Bem altos. Certo? Ok. E aí, gente, a questão, né, do estrogênio, que eu já falei para vocês, a atuação dele no útero é promover a rápida proliferação do endométrio. A progesterona vai fazer o que? O espessamento, né, o maior enchimento desse endométrio de sangue,
né? E o ideal é que continue sendo produzido durante toda a gestação, tanto estrogênio quanto progesterona, né? Para que seja mantida, fique tudo nos eixos, né? E aí eu trago essa imagem aqui para vocês para lembrar só de uma coisinha. Vejam aqui a imagem de uma mulher que não está gestante, ela não está carregando nada no ventre dela, certo? E aqui vejam a situação de uma mulher gestante que já está com a barriga bem crescidinha, né? Então, é natural que fisiologicamente aconteça o que a gente chama de hiperlordose, certo? Que essa mulher fique mais empinada para frente, a coluna fique um pouco mais para frente e ocorra uma curvatura maior, certo? Na coluna vertebral dessa mulher, tá? Como uma maneira dela conseguir segurar a barriga, tá certo? Porque se ela não fizer essa lordose compensatória, ela vira para frente com o peso da barriga. Então, cuidado, se vocês prestarem atenção, toda mulher que está gestante, ela anda com uma patinha. Por quê? Porque o eixo do corpo dela, o centro de gravidade muda devido ao quê? A barriga. Então é natural que ela fique com a coluna mais prejudicada, tenha essa hiperlordose, digamos assim. É natural que para andar ela afaste mais os pés, tá certo? E aí ocorre o que a gente chama na obstetrícia de marcha de andar, né? Marcha anserina, que é o andar de pato, certo? Isso é super natural ser verificado em mulheres gestantes, tá certo? A progesterona, como eu disse para vocês, né? Ela é responsável, de certa forma, por manter a gestação. Podem prestar atenção que em qualquer relato de mulher que esteja com ameaça de abortamento, tá? Ela coloca no canal vaginal, é prescrito pelo ginecologista e obstetra, colocar no canal vaginal um comprimido, uma cápsulazinha de progesterona, certo? Para aumentar, já ir direto no local que tem que ir, né? Não tomar para ser absorvido, para poder cair na corrente sanguínea, tá certo? Então, essa progesterona ela já vai direto no útero como uma maneira de dar um se ligue nesse endométrio de dizer, segura as pontas aí. Não pode cair os níveis agora não, senão vai acontecer o quê? Um abortamento, né? Então, a progesterona tem essa função. A placenta produz gonadotrofina coriônica humana, o HCG. O HCG ele é responsável por continuar estimulando lá o folículo de Graafi ou o corpo lúteo para dar aquela força de continuar produzindo estrogênio e progesterona. Lembrem-se sempre que durante toda a gestação, estrogênio e progesterona precisam estar em alta. E HCG fica em alta também, por quê? Porque vai atuar diretamente lá no folículo de Graafi ou no corpo lúteo, dizendo: ei, continue produzindo estrogênio e progesterona. Tá certo? Porque precisa-se de fato que os níveis estejam elevados durante toda a gestação, né? E aí, gente, algumas modificações anatômicas e fisiológicas bem simples que ocorrem na gestação, mas é interessante que vocês saibam os nomes e porquê, né? Primeiro de tudo, anatômica, né? A variação do corpo da mulher para albergar, para carregar esse bebê dentro do útero, né? No decorrer dessas 37 semanas, dos 9 meses, perdão, né? E aí, essas alterações fisiológicas, de ordem fisiológica, né? Por exemplo, o enjoo, o vômito, a sonolência, né? São causados principalmente devido a variações hormonais, né? Lembrem-se que durante a gestação ela está com progesterona em alta, ela está com estrogênio em alta, HCG em alta, né? E principalmente no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, é aquela fase crucial de adaptação
dessa mulher, né, para esse período gestacional. Né? O corpo dela está sofrendo várias mudanças e ela precisa se adaptar para continuar assim por 37 semanas no mínimo. Então, os 3 primeiros meses são bem mais complicados para essa mulher, né? Aqui eu já falei a questão do deslocamento do centro de gravidade pela questão do tamanho da barriguinha, né? Então é natural que ela faça essa hiperlordose, né? Que é essa curva, né, acentuada da coluna vertebral. Aqui existe uma curva mais bem menor, né, numa mulher que não está grávida, nessa daqui já é uma curva bem acentuada. Então, isso explica o porquê que essa mulher sente dor na coluna durante a gestação, né? Tem a questão da lombalgia, né? Porque ela precisa segurar todo o peso do corpo dela, né? E aí, para ela andar direitinho, para a barriga caber no centro do corpo dela, ela precisa afastar mais os pés e aí ela vai assumir aquele andar de pato, que a gente chama, né? Que é a marcha anserina, né? Outra alteração que é muito comum ocorrer com as mulheres durante a gestação é o que a gente chama de cloasma gravídico. Podem prestar atenção que a maioria das mulheres ficam com a pele do rosto, principalmente aqui na maçã do rosto, que é essa região do osso zigomático, quando a gente passa blush, fica mais escurecida a pele daqui, mais hiperpigmentada, digamos assim. A esse fenômeno que ocorre na gestação, nós damos o nome de cloasma gravídico. E por que, professora, fica mais escurinho na região do rosto, da maçã do rosto? Elevados níveis o que? Hormonais. Aí a pele dessa mulher pode reagir produzindo uma quantidade maior de pigmento, certo? E aí esse pigmento, né, esse escurecimentozinho da pele, nós damos o nome de cloasma gravídico, tá bom? Vocês podem prestar atenção que qualquer gestante, quando a barriguinha já começa a crescer, ou no final da gestação, a gente consegue perceber uma linha como se fosse bem no centro da barriga, uma linhazinha que divide a barriga em metade direita e metade esquerda, né? Uma linha que ela fica hiperpigmentada, uma linha que fica mais escurecida, mais enegrecida, digamos assim, né? Principalmente as meninas, tá? Podem prestar atenção que mesmo que vocês não estejam gestantes, se você observar bem a sua região abdominal, principalmente se você ficar de frente para o espelho e se espreguiçar, você vai ver que tem tipo um abaulamento, uma linhazinha que é mais afundadinha no meio da sua barriga, certo? Daí o que que acontece? A mulher quando gesta, né, ocorre o estiramento da barriga, né? Por questões hormonais, essa região desse abaulamento, né, que existe naturalmente em qualquer pessoa, né, ocorre uma hiperpigmentação, ou seja, essa região central, ela vai ficar com uma quantidade maior de pigmento, e aí a essa hiperpigmentação na região central da barriga, nós damos o nome de linha negra, certo? Isso é independentemente da mulher ser morena, de ser negra, de ser branquinha. Toda barriga de gestante que você olhar vai perceber essa linha escurecida no centro da barriga, que a gente chama de linha negra, também por variação de quantidades de hormônios. É. A questão da urgência urinária, né? A questão da mulher não conseguir segurar muito tempo para poder ir ao banheiro e fazer xixi. Também é super natural durante a gestação. E como a gente comentou, a anatomia explica, né? Porque vejam aqui, ó, que o bebê está dentro do útero, mas logo abaixo do útero tem o que? A bexiga da mãe, né?
Então, por menos que tenha xixi aqui dentro, quanto mais a barriga cresce, quanto mais esse bebê se desenvolve, mais ele o que? Empurra, né? A bexiga. Então, por menos xixi que tenha lá dentro dessa bexiga, se, se for formar xixi lá dentro, essa mulher vai ao banheiro. De instante, instante. E parece que quando tá perto de parir, se deixar, ela fica no banheiro toda hora. Porque é direto, é a noite todinha que Deus dá ir no banheiro fazer xixi, né? Porque quanto mais esse bebê cresce, mais ele vai o quê? Comprimir essa bexiga. Então, por menor quantidade de urina que tenha lá dentro, né? Vai precisar ser esvaziado o quanto antes. Então, isso é natural, tá certo? O que a gente chama de hiperêmese gravídica, ou seja, essa mulher, principalmente no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses, tá? Nas 12 até as 14 semanas iniciais da gestação. É uma mulher que ela tem muitos enjoos, certo? E muitos vômitos, tá? E por que que isso ocorre? Existe um porquê. No início da gestação, uma vez a placenta sendo formada, eu vou ter níveis elevados de HCG, de gonadotrofina coriônica humana, tá? O HCG, ele tem uma concentração maior no corpo pela manhã, logo cedo. E um dos efeitos adversos desse hormônio no corpo da mulher é fazer com que ela se sinta muito enjoada. Então, imagina, ela está no primeiro trimestre da gestação. É um período novo para ela. Ela passou a vida inteira sem estar gestante, agora ela está gestando. Tem uma bomba de hormônios no corpo dela para possibilitar essa gestação, tá? Dentre eles, o HCG, que é produzido pela placenta. E aí ela nunca teve contato com esse hormônio antes. E um dos efeitos adversos, uma das reações desse hormônio é estimular o que? O enjoo e o vômito. Então, é natural que essa mulher se sinta muito enjoada e vomite muito, que é o que a gente chama de hiperêmese gravídica, nos 3 primeiros meses, né, do primeiro trimestre gestacional. E cuidado, porque se nós formos além do que está diante dos nossos olhos, essa mulher vomitando de manhã logo cedo, como ela está muito enjoada, mesmo ficando o gosto muito ruim de vômito na boca, ela não consegue escovar imediatamente. Porque se ela for escovar imediatamente os dentes e a língua, ela vai enjoar mais ainda e vai vomitar mais ainda. Então, a probabilidade dessa mulher, no primeiro trimestre gestacional, desenvolver cáries dentárias é imenso, devido a essa questão da hiperêmese. Vomita muito, não escova os dentes imediatamente. Essa substância, né, que compõe o vômito é em maior quantidade do suco gástrico, né? É super ácido e aí vai começar a corroer os dentes dessa mulher. Então não é raro, né? É bastante comum no primeiro trimestre de gestação essas mulheres apresentarem cáries dentárias, certo? Até aí tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá bem pertinho da gente terminar. Posso seguir? Hum? Vale, ninguém me responde. Posso sim. Beleza. Ok. Na mama da mulher, tá? As meninas, mesmo que não estejam gestantes, se olhar a mama, se olhar a areola do peito, do seio, vai perceber que além do bico, né?
da mama, existem tipo umas estruturazinhas redondinhas menores, certo? Na areola mamária, que são tipo como se fossem uns pequenos cravinhos em nós, sem estarmos gestando. Mas, tipo, a gente só percebe que existe ele se a gente olhar bem, tá? Mas durante a gestação, ocorre um maior desenvolvimento dessas estruturazinhas, certo? Que são chamados de tubérculos ou de glândulas de Montgomery, certo? E se elas existem, se elas se desenvolvem durante a gestação, existe um porquê. E que porquê é esse? O que é que esses tubérculos, o que é que essas glândulas de Montgomery, elas fazem? Acabam produzindo um lubrificante, digamos assim, um sebinho para a areola mamária, certo? No seio da mãe, que vai facilitar a amamentação do bebê, a pega do bebê, quando ele nascer e for mamar, né? No seio da mãe. E aí, as arrumação. Uma ex-aluna minha, quando eu estava dando essa disciplina na turma dela, ela disse: pois, professora, quando eu estava gestante, eu percebi que estava aparecendo esses carocinhos na minha mão, no meu peito, e eu ia espremia. Porque se a pessoa espremer, sai tipo uma massinha branca de dentro, mas não é para espremer, certo? É para deixar lá do jeito que tá, porque eles têm a função dele de serem liberados só na hora necessária. Então, é bastante comum a presença desses tubérculos, dessas glândulas de Montgomery, durante a gestação e pós-parto, certo? E existe o porquê. Um sinal, né? Uma alteração anátomo-fisiológica que também acontece na mulher gestante é a presença da rede venosa de Haller, certo? Rede de Haller. A mulher, antes dela menstruar, ela está se preparando para gestar, né? E aí, se ela está se preparando para gestar, pode prestar atenção. Todas nós mulheres, antes de menstruarmos, ficamos com dores nos seios. Os seios ficam bem sensíveis. É como se aumentasse de tamanho. E quando a gente tira o sutiã para ir tomar banho, se você se colocar na frente do espelho, você vai perceber que o seu seio está com uma quantidade bem maior de veias. As veias ficam bem visíveis, certo? E aí, por que que essas veias ficam mais visíveis ou ocorre uma hipervascularização? Lembrem-se que o corpo dessa mulher está se preparando para uma possível fecundação, uma gestação, né? Se ela gestar, obviamente, né? Espera-se que ela venha a parir depois. E uma vez esse bebê nascendo, ele vai precisar mamar. Os seios de nós mulheres, né, são glândulas mamárias, né? E aí produzem leite. Mas para ocorrer a produção desse leite, precisa que mais sangue, que ocorra uma maior vascularização naquela região, tá? Então, isso justifica o porquê de nós, mulheres, anteriormente ao período menstrual, ficarmos com as mamas bem doloridas, com essas veias bem salientes, né? Que nós chamamos de rede venosa de Haller. E durante toda a gestação, se essa mulher engravidar, né? A tendência é que essa rede venosa de Haller vá aumentando, aumentando, aumentando para propiciar um melhor desenvolvimento dessa glândula mamária, né? Para que essa mulher produza mais leite, né? E aí algumas mulheres elas ficam preocupadas, desesperadas, porque em alguns casos os seios ficam com muitas veias e aí esteticamente falando não é bacana, né? Mas depois da gestação, né, elas vão ficando menos visíveis e a tendência é que volte ao padrão de normalidade, tá certo? Tendo em vista que é só uma preparação do corpo, tá? Durante a gestação, o que é que também acontece? Um maior escurecimento da areola mamária,
né? Às vezes existem mulheres que são bem brancas, bem branquinhas, mas que ficam com a areola mamária bem escura, né? Isso é supernatural, é o que nós chamamos de sinal de Hunter, certo? E também é relacionado a uma hiperpigmentação, né? Que ocorre nessa região da pele em decorrência de quê? De uma concentração elevada de hormônios, tá certo? No corpo dessa mulher. Então, esse escurecimento da areola mamária é chamado de sinal de Hunter, tá? O que é diferente dos tubérculos de Montgomery, certo? Cuidado para não confundir, tá bom? E por fim, eu trago só uma imagenzinha anatômica para a gente comparar, certo? Uma mulher que não esteja gestante e uma mulher que está gestante, né? Vejam que aqui o útero dessa mulher ele não está crescido em tamanho porque não tem um bebê nele, né? Então aqui, ó, repousando logo abaixo das bases pulmonares, a gente tem o que? O diafragma, que é considerado o músculo da respiração, o principal músculo da respiração, certo? Então, essa mulher, ela pode inspirar profundamente, pode expirar tranquilamente, a frequência respiratória dela não vai ser alterada em nada, né? Porque não está ocorrendo nenhum comprometimento, nenhuma compressão desse diafragma, desse músculo respiratório. Ao contrário dessa jovem aqui que está gestante, né? O útero dela está bastante crescido, porque dentro do útero dela tem um bebezinho se desenvolvendo, né? E aí vejam que esse útero, ele literalmente imprensa esse diafragma. Então, por mais que essa mulher puxe o ar tentando respirar profundamente, esse diafragma ele não vai conseguir expandir muito, não. Porque o espaço, a cota de espaço está bem diminuída, digamos assim, devido ao fato dela estar o quê? Gestante, tá bom? Então, outra coisa também, se essa mulher precisa demandar, né? Precisa, pela placenta, pelo cordão umbilical, prover oxigênio, nutrientes, hormônios para esse bebê, o coração dela vai precisar trabalhar mais um pouquinho, porque tem uma nova missão de mandar sangue para a placenta e, consequentemente, chegar ao bebê pelo cordão umbilical. E por que que eu estou falando isso para vocês? Devido às alterações fisiológicas de sinais vitais que ocorrem na mulher durante a gestação. É super natural que a frequência respiratória dessa mulher ela fique maior. O padrão de normalidade que a gente tem numa pessoa adulta de frequência respiratória é entre 12, 16, no máximo 20 respirações por minuto, a depender da literatura científica, tá? Mas a frequência respiratória dessa mulher vai ficar bem mais acelerada, porque ela não consegue respirar de forma ok, ela tem essa dispneia, e aí, como uma forma de compensação, ela tende a aumentar essa frequência respiratória. Da mesma forma que a frequência cardíaca dela, né, o que é considerado normocárdico, de 100 até no máximo batimentos por minuto do coração. Mas aí a frequência cardíaca dessa mulher vai estar bem um pouco mais elevada, tendo em vista que esse coração dela precisa empurrar mais sangue, né? Porque esse sangue agora também precisa chegar até o bebê, tá certo? Ok, aí, gente, tudo beleza? Alguma dúvida?